Eu quero conversar com você hoje sobre um dos temas mais preocupantes da vida, um dos mais importantes da nossa jornada. Eu quero falar sobre batalha espiritual. Nós não vivemos numa estufa, nós não caminhamos em estradas atapetadas, nós não navegamos por mares calmos e tranquilos. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, mas num campo de guerra. Há inimigos terríveis que nos atacam, há perigos externos, há temores internos, e nenhum de nós passa pela vida sem passar por pressões, por seduções, por perigos, por ameaças. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a sua carta aos Efésios. E no final desta carta, depois de tratar da obra da salvação, depois de tratar da obra da santificação, depois de trazer orientações acerca da convivência familiar, ele encerra esta rainha das suas epístolas com o tema batalha espiritual. E ele vai trazer para nós instruções da mais alta importância, sem o que nossa vida pode correr gravíssimos riscos. A primeira coisa que Paulo vai nos informar é contra quem nós não lutamos. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que o seu problema não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu sogro, não é a sua sogra, não são seus pais, não são seus filhos, não são seus vizinhos, não são seus parentes, não são seus sócios, não são seus concorrentes. O seu problema não são pessoas. Elas podem até ser instrumentalizadas, usadas, porém, elas não são a fonte do seu problema. Elas são um joguete nas mãos de um inimigo maior, que está nesse sistema, entregue ao maligno, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que você tem 3 inimigos terríveis que atacam você constantemente. É o diabo, é o mundo e a carne. A carne é a nossa natureza pecaminosa, que se inclina para aquilo que é mal. O mundo é o sistema que nos odeia, porque odiou a Cristo, vai continuar também nos odiando, porque odeia Cristo em nós. E o diabo é este elemento espiritual. No universo dos anjos caídos, ele lidera uma série de seres malignos, como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas esses seres malignos instrumentalizam pessoas, com certeza. Então, se a nossa luta não é contra pessoas, contra quem é a nossa luta? E Paulo vai nos informar no versículo 11 que nós precisamos lidar com as ciladas do diabo. Ele é o líder desta corja maligna. Ele é a mente que está por trás de tantas ideologias, de tantas filosofias, de tantas decisões tomadas nos parlamentos, nos tribunais, leis que oprimem. Ele é a fonte de falsas religiões, falsas doutrinas de demônios. Ele é a fonte da malignidade que está por trás deste mundo que está posto no maligno, diz a Bíblia, deste reino das trevas. Mas também ele pode tantas vezes tentar seduzir para que o homem, na sua fraqueza, possa cair em tentação e transgredir os preceitos divinos. Paulo diz que este inimigo, ele não age sozinho. O diabo não é onipotente, onipresente, onisciente, são atributos exclusivos de Deus. Mas ele não age sozinho. Paulo diz: a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Significa que neste reino das trevas existe uma ordem, uma hierarquia, um comando. Existem comandados e comandantes. Existem diferenças de poderes. O reino do inimigo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Nas palavras de John Mackay, é a ordem da desordem. E esses seres são invisíveis, porém reais. Eles são malignos, eles são perversos, comandados pelo diabo, que é ladrão, que é assassino, que é o pai da mentira, que é maligno, que é tentador, que é chamado na Bíblia de Apolion, Abaddon, destruidor, representado pela antiga serpente, pelo leão que ruge, por esse ser que veio para roubar, matar e destruir. Nós vivemos num mundo marcado pela ação maligna, de inversão de valores. Um mundo que entrega a violência, desde a vida intrauterina,
onde bebês são arrancados do ventre de sua mãe, com barbaridade, com requinte de crueldade, como se uma massa maligna, monstruosa estivesse ali dentro. Nós estamos vendo a guerra e as guerras sangrentas, brutais, desumanas, que massacram, que matam, que deixam um rastro de destruição. Estamos vendo a sociedade invertendo valores morais, aplaudindo aquilo que deveriam ter vergonha, sentindo orgulho daquilo que deveriam se envergonhar profundamente. Nós vemos uma sociedade às avessas, que aplaude o ridículo, que reprova o correto, entregue a uma confusão mental, a uma perversão moral, a uma confusão ideológica e filosófica. Tudo isso porque esses seres malignos que colocam no coração do homem esses desejos e sentimentos, aliado ao ódio do mundo e à natureza pecaminosa da nossa carne, produzem essa sociedade rendida ao pecado, rendida à ditadura do relativismo, que não suporta a verdade, que não aceita absolutos, que não tolera princípios e valores. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra esses seres malignos, que estão por aí, sem tirar férias, sem descansar, a todo tempo, a toda hora, em todo lugar, oprimindo, desviando, sugerindo erro, conduzindo ao pecado, levando o homem para longe de Deus, afastando-o do propósito para o qual Deus o criou, o louvor da sua glória. Mas esses inimigos, com certeza, nessa grande batalha espiritual, eles têm estratagemas, eles têm artimanhas, eles têm laços, e Paulo diz, nós devemos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Esta palavra cilada, na língua grega, é metodeia, de onde vem a palavra estratagema. O diabo tem armas diferentes para pessoas diferentes, porque ele investiga a vida do ser humano. Ele tenta uns numa área, tenta outros noutra área, tenta outros ainda em outra área. Para uns é o poder, para outros é o orgulho, para outros é o sexo, para outros é o dinheiro, para outros é o prestígio. Ele conhece o calcanhar de Aquiles, ele conhece os pontos vulneráveis. E nós precisamos ficar atentos contra essas ciladas, contra essas armadilhas, contra essas tentações que rodeiam o coração humano. Mas o apóstolo Paulo ainda vai nos falar que nós precisamos vigiar, porque este inimigo é perseverante. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, diz a Bíblia, que Jesus Cristo venceu nos 3 rounds da luta. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo, jejuando e certamente orando. E quando o diabo tentou 1, 2, 3 vezes, Jesus o rebateu com firmeza, com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Nós apagamos o dardo inflamado do maligno com o escudo da fé. Apropriamo-nos da palavra de Deus e seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. Mas diz Lucas 4 que o diabo deixou até tempo oportuno. Ele veio com outras armas, com outros estratagemas, usando outros esquemas, usando as multidões, usando a pressão dos adversários, saduceus, fariseus, escribas, usando poderes políticos, tanto o poder político eclesiástico do Sinédrio, quanto o poder político civil de Roma, Pôncio Pilatos, como também Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ou seja, nós precisamos estar atentos porque o inimigo não descansa, não tem pausa, não tira férias. Ele está o tempo todo, a toda hora, em todo momento, buscando uma oportunidade para nos derrubar. Mas há uma outra artimanha do inimigo, que é a pressão. A pressão. Nós temos que resistir no dia mau. E o que seria o dia mau? Será que existem dias bons e dias maus? Do que o apóstolo Paulo está tratando? Ele está falando de uma guerra. E quando você fala de uma guerra, você fala de estratégias. Quando um comandante está liderando um exército numa batalha, numa conflagração, numa guerra, nem toda hora é hora de atacar. Tem hora de recuar, tem hora de refazer as estratégias, tem hora de reunir melhor as armas e estar com um plano que pareça ao inimigo que você está saindo do campo de luta, ou até recuando. Mas quando o inimigo imagina que não tem mais perigo, vem o ataque frontal, imediato, avassalador. E assim também na batalha espiritual. Às vezes há períodos de folga, de calmaria, de bonança, e parece que o inimigo não vai mais atacar, parece que você está vivendo os dias áureos da sua vida, parece que não tem mais luta, não tem mais prova, não tem mais vale, não tem mais tentação, não tem mais sedução, não tem mais pressão. E quando você menos imagina, vem um ataque frontal.
avassalador, devastador. Nós precisamos estar preparados, porque este inimigo não descansa nem dorme. O tempo todo ele está arquitetando, planejando, urdindo, tramando contra nós, o povo de Deus. Mas é importante entender ainda que nessa batalha nós lutamos contra um inimigo que tem limitações, limitação de poder. Ele não pode tocar o povo de Deus, no sentido de que ele não pode arrancar dos braços de Jesus aqueles que estão nas mãos de Jesus. Foi Jesus quem afirmou, lá em João 10, 28 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse que todos aqueles que o Pai havia lhe dado, nenhum deles ele perdeu, exceto o filho da perdição, porque nunca foi convertido. Judas era um ladrão, ele não era um homem nascido de novo, o coração dele amava o dinheiro, não a Jesus. A palavra de Deus, lá em 1 João 5,13, diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, nesta batalha, a luta sim, a vale sim, há enfrentamento sim, mas não derrota. A vitória final do povo de Deus está assegurada. A vitória do povo de Deus está garantida. Temos luta e precisamos vigiar. E precisamos saber que o inimigo tem estratagemas diferentes, ciladas diferentes, que ele persevera nessas batalhas, mudando de estratagemas, que ele age por pressão, mas precisamos estar firmes, numa vida de oração, numa vida cheia do Espírito Santo, de total dependência de Deus. Então, Paulo agora vai começar a tratar conosco do que nós precisamos para enfrentar essa luta. E já no versículo 10 de Efésios 6, ele fala do revestimento do poder, a capacitação do poder. Nós não temos condições de enfrentar essa luta fiados em nós mesmos, escorados no bordão da autoconfiança. Nossa força é pequena e nós não podemos enfrentar esse inimigo de cara limpa. O apóstolo Paulo diz que precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Nós não podemos vencer o inimigo com as nossas próprias armas, com a nossa própria estratégia, com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio poder. Mas se formos revestidos com o poder do Espírito Santo, nós vamos sim sujeitar-nos a Deus e resistir o maligno, e ele fugirá de nós. Com o poder do Espírito Santo, nós avançaremos, pregando o Evangelho, invadindo as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa ideia aqui não é que o diabo, com as portas do inferno, estejam avançando, não. É a igreja que avança contra essas portas. É o valente que é amarrado por aquele que é mais valente, o Senhor Jesus Cristo, e a sua casa é saqueada. Nós estamos numa empreitada vitoriosa. Nós seguimos a liderança daquele que é o capitão invicto em todas as batalhas, o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio vencendo e para vencer. A história não caminha para um desastre, a história não caminha para um final inglório, infeliz, sombrio, de uma derrota fatídica. Não, a história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E o fim já está determinado, e a história já está determinada. É Cristo e a sua igreja que vão vencer retumbantemente. Jesus voltará com grande poder e glória, diz a Bíblia, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai estabelecer o seu reino de glória, entregar este reino de glória ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos, e nós estaremos. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned.
Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Com Ele, reinando com Ele pelos séculos eternos. Mas mais, Paulo diz que nós precisamos de toda a armadura de Deus. É claro que Paulo está falando de uma linguagem bélica, de guerra, de batalha, de luta espiritual. E nós precisamos, com certeza, do capacete da salvação. Guardar a nossa mente com esta verdade bendita de que fomos salvos pela graça. Não é mérito, não é uma conquista das obras, não se compra com dinheiro, não se merece a salvação. A salvação é dada gratuitamente a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos desse capacete da salvação, estarmos seguros, firmes nesta graça bendita que um dia nos alcançou, que um dia nos transformou, que um dia nos deu um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, nos deu a garantia e a certeza da vida eterna. Precisamos também, diz a Bíblia, do escudo da fé, aquele escudo que protege todo o corpo. Quando os dardos do maligno vêm, colocando dúvidas, incertezas, nós colocamos esse escudo na frente, dizendo: eu creio em Deus, eu fui salvo pela graça, Jesus Cristo me alcançou, eu pertenço à família de Deus, eu sou membro da família de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E essas verdades vão saltando a sua mente, vão enchendo o seu coração, vão trazendo alegria para a sua alma, e você então apagará todos os dardos inflamados do maligno que tentam lançar dúvida no seu coração. Precisamos também, diz a Bíblia, da espada do Espírito, da palavra de Deus. Você resiste ao diabo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus Cristo fez. E aquilo que o Mestre nos ensinou, nós devemos seguir as mesmas pegadas. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando o diabo cita a Bíblia, citou a Bíblia para Jesus, na sua segunda tentação, levando ao pináculo do templo, sugerindo-o para lançar-se dali para baixo, porque, e aí cita o Salmo 91, que está escrito a teu respeito: dará ordem aos teus anjos para que não tropeça alguma pedra. Ele omite parte do texto, porque o diabo é um péssimo exegeta, ele é um falso hermeneuta, ele é um falso intérprete das Escrituras. Ele usa a Bíblia para tentar e não para confortar, para edificar, para esclarecer. E a Bíblia na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo, porque ele nunca cita a Bíblia corretamente. Foi assim lá no Éden, foi assim lá no deserto da tentação de Jesus. Ele tenta desviar as pessoas do caminho, citando incorretamente as Escrituras, acrescentando algo ou tirando algo das Escrituras. E a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, inspirada, a palavra viva e poderosa do Deus Todo-Poderoso. E com essa espada do Espírito, nós vamos ter arma de ataque e de defesa e venceremos essas tentações tão perigosas, tão sutis do inimigo. Precisamos também dos calçados do Evangelho da Paz. O soldado precisava caminhar por lugares escorregadios e perigosos, ele tinha que ter um sapato, uma sandália, uma bota preparada e pronta para os grandes embates dessa caminhada, às vezes tão difícil. Nós temos o Evangelho da Paz, é o Evangelho da Graça, é a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Você estando firmado no Evangelho, você caminha por lugares perigosos, escorregadios e permanece firme na graça do Senhor. Então Paulo conclui este assunto mostrando que nós precisamos de toda oração, em todo o tempo, orando por todos os santos, orando no Espírito Santo de Deus. Essa é uma batalha que se vence de joelhos. Não é a bravura ou a bravata humana. Não é a força nem a estratégia humana. Não são as armas nem a metodologia humana. É o poder que vem de Deus, que emana do céu. E o poder se recebe por meio da oração. Quando você ora, Deus manifesta o poder dele na sua vida.
Não que a oração seja poderosa, não o é. Poderoso é Deus que responde a oração. Mas quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Você conecta o altar da terra com o trono do céu. E com Deus somos mais que vencedores. Porque Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós?